Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira, 1º de junho. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com a médica Raquel Moarec, que é infectologista da Rede DOR de Saúde. O nosso tema é a atualização das estratégias de prevenção e combate contra a Covid-19. Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Marco Aurélio Safad, que é diretor da pediatria e presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com ele abordaremos o plano gradual da retomada da economia no estado de São Paulo e o impacto disso para os hospitais. E ainda nesta edição, um dia após protestos terminarem em confronto na Avenida Paulista, governador João Dória proíbe manifestações de grupos contrários no mesmo dia, hora e local. O Brasil é um dos países com maior aumento do número de casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a OMS. E no mês que começa o inverno, moradores de rua da capital não temem só pela Covid-19, mas também pelo avanço das baixas temperaturas. Tudo isso logo após um rápido intervalo. Não perca. Até já. Estamos de volta e vamos ao nosso Telão da Saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e aqui no estado de São Paulo. Bom, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, ontem à noite, o Brasil registrava 29.314 óbitos e 514.849 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 7.667 mortes e 111.296 registros da doença. Em 24 horas foram registradas 52 mortes e 1.598 novos casos da doença aqui em São Paulo. Um dia após as manifestações realizadas aqui na Avenida Paulista a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro, que terminaram em confronto com a polícia, o governador João Dória, do PSDB, disse que vai proibir protestos de grupos rivais no mesmo dia, local e horário. E o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e mais novo membro do Centro de Contingência do governo, o médico João Gabardo, rebateu hoje as críticas de que o Plano São Paulo está na contramão do combate à pandemia. O repórter Marcelo Baceggio acompanhou a coletiva no Palácio do Governo. Vamos ver. Na opinião do governador João Dória, os atos podem contribuir para que apoiadores de intervenção militar se fortaleçam e usem os conflitos para justificar a necessidade do controle político por parte das Forças Armadas. Confrontos só atendem o interesse da visão autoritária daqueles que querem justificar intervenção militar pela falta de controle da polícia militar. Nós temos uma história democrática, aqui nasceu o movimento das diretas já. Aqui se preserva a democracia. Neste domingo, integrantes de torcidas organizadas de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos se reuniram para protestar contra as ameaças do governo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e outras ações consideradas antidemocráticas. No entanto, manifestantes a favor do presidente da República também participavam de ato na Avenida Paulista. E diante da confusão, a polícia interveio. Após o incidente, o governo de São Paulo decidiu que não permitirá que manifestações contrárias aconteçam ao mesmo tempo. Durante as manifestações de ontem, uma mulher apoiadora do governo Bolsonaro e que portava um taco de beisebol provocando opositores não teve o objeto considerado arma branca retirado pelos policiais militares. A atitude do policial merece inicialmente um elogio. Ele a retirou de uma discussão somente com o diálogo. Contudo, o taco, dependendo das circunstâncias, é uma arma. Esse taco deveria ter sido retirado. Outros integrantes do ato a favor do presidente da República carregavam bandeiras do setor direito, uma organização paramilitar ucraniana que foi banida da Rússia por ser considerada neonazista e também terrorista. O governador João Dória lamentou o ocorrido, mas garantiu que não houve qualquer crime derivado desses posicionamentos. O fato de existir uma referência, uma marca, identificando um grupo neonazista, já é um ponto de gravidade. Não houve ali, naquele momento, nenhuma ofensa
à comunidade judaica ou manifestação que pudesse explicitar apenas a identificação, o que pessoalmente lamento muito. Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo também avaliou as projeções feitas nas últimas semanas em relação aos impactos da pandemia do novo coronavírus no estado. Segundo as autoridades, graças às medidas de restrição, os resultados ficaram abaixo do previsto. O número de óbitos, se a expectativa anunciada era de 9 a 11 mil, chegamos em 7.615, portanto um número 30% inferior à expectativa dada pelo centro de contingência. No último domingo, a taxa de isolamento social ficou em 53% no estado e 55% na capital. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 69,3% no estado e 83,2% na capital. Nas últimas semanas, o plano de retomada gradual apresentado pelo governo foi questionado por especialistas pelo fato de a curva de contágio do coronavírus ainda estar em ascensão. Mas o médico João Gabardo, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e novo membro do Centro de Contingência do Coronavírus do governo, negou que o chamado Plano São Paulo esteja na contramão do combate à pandemia. Os locais onde vai haver a flexibilização são os locais onde os dados, os indicadores mostram que não está aumentando a velocidade na transmissão. Não existe aumento na transmissibilidade do vírus. E também não existe risco de desassistência por falta de leitos de enfermaria, leitos clínicos e leitos de UTI. O presidente Jair Bolsonaro convocou a militância que o apoia para não sair às ruas no próximo domingo, quando está marcado um novo ato por democracia em Brasília. Ontem foi dia de protestos contra e a favor ao presidente em várias capitais. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações sobre os protestos e a repercussão no Planalto. Boa noite, Luciano. Boa noite. Olá, Celso, Michele, boa noite para todo mundo. Pois é, o presidente Bolsonaro, na saída ali do Palácio do Alvorada hoje cedo, ele mais uma vez conversou com os apoiadores dele, mas ele não quis falar com a imprensa, ele se negou a conversar com os jornalistas. O problema é que os microfones das equipes de TV que estavam ali posicionadas acabaram captando o áudio dessa conversa do Bolsonaro com a militância que o apoia. E durante essa conversa, o presidente voltou a atacar a imprensa, disse que os jornalistas, em vez de dizerem a verdade, acabam inventando e deturpando. E aí o presidente convocou a militância para não sair às ruas no próximo domingo, para evitar, segundo ele, contato com esse grupo que fez manifestações em várias capitais nesse final de semana, grupos contrários ao governo, para evitar este contato. Esses grupos que devem sair às ruas no próximo domingo em Brasília pedindo por democracia. O fato é que durante essa manifestação na capital federal ontem, o Bolsonaro participou primeiro de helicóptero, sobrevoando ali a manifestação a favor dele, e depois também a cavalo, andando a cavalo, também participou ali, interagindo com os manifestantes. E mais uma vez, como já aconteceu outras vezes, o Bolsonaro estava sem máscaras e ele interagiu com as pessoas, desrespeitando as orientações sanitárias, não só da OMS, como também do próprio governo dele, do próprio Ministério da Saúde. Durante o ato em Brasília, em apoio ao governo Bolsonaro, teve carreata também, e também, a exemplo de outras ocasiões, faixas novamente com dizeres antidemocráticos, pessoas pedindo o fechamento do Congresso e também do STF, até a prisão dos ministros da Suprema Corte e até a volta da ditadura. Faixas pedindo intervenção militar com Bolsonaro e até a volta do AI-5, o ato institucional número 5, o mais duro aí do regime militar, o que provocou maiores danos com censura, com perseguição política. A gente lembra que esses atos já são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro não é citado neste inquérito e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Apenas deputados ligados a ele são investigados por convocarem esses atos que, como eu disse, possuem caráter antidemocrático e, portanto, que ferem aí os
os princípios da nossa Constituição. O PSOL, partido de oposição ao presidente, entrou com um pedido ao Supremo para que o presidente também seja investigado, mas o relator Alexandre de Moraes ainda não se posicionou com relação a este assunto. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Luciano. E vamos à nossa primeira entrevista ao vivo por Skype, hoje com o prefeito de São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo, Orlando Morando, do PSDB. Prefeito, muito boa noite, bem-vindo ao Plantão da Saúde, obrigada por aceitar o nosso convite. Sobre o plano para a retomada gradual da economia no estado, eu queria que o senhor comentasse a decisão do governo de São Paulo de incluir São Bernardo do Campo na fase 2, laranja, e quais as medidas que a cidade vai adotar para se adequar às exigências sanitárias para essa flexibilização. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Gazeta. Após o governo do estado permitir que a cidade de São Paulo, a capital, pudesse ser classificado numa faixa 2, que é a chamada laranja, nós entendemos e temos clareza de que os nossos números são mais favoráveis, inclusive, que o da capital. Não criando concorrência, longe disso, nós jamais vamos politizar o vírus. Então, no último sábado, São Bernardo e os demais prefeitos do ABC levaram ao secretário da Saúde, que faz parte do comitê, números para que nós possamos apresentar que, tecnicamente e seguindo a ciência, é possível a gente mudar de faixa, saindo da condição vermelha, que seria a faixa 1, indo para a faixa 2. Amanhã o comitê se reúne e nós pedimos que até a próxima quarta-feira o governador possa nos dar um parecer se realmente os números do ABC são favoráveis. Nós temos certeza que as cidades aqui, pelo menos São Bernardo, São Caetano e Santo André, têm números bastante robustos que foram ampliados de leitos neste período e esperamos que eles possam mudar. Porém, surgiu uma nova polêmica, porque o prefeito da capital disse que a quarentena da capital vai até o dia 15. Aí é importante lembrar, quando nós reclamamos e nos posicionamos contrário, é porque entendemos que não dá para ter um modelo sendo ativado na capital e um diferente no ABC. E a regra, o oposto também é verdadeiro, né? Desde já a gente preocupa em voltar o grande ABC sem que a capital volte. Por quê? Se nós abrirmos aqui a capital permanecer fechado, nós teremos uma migração de consumidores para a nossa região, que sobre o aspecto econômico pode parecer interessante, mas sobre o aspecto do vírus não é interessante. E eu quero resgatar, Michele, que a nossa prioridade é o nosso compromisso com a vida, né? Todo o nosso movimento aqui é seguindo a ciência, pautado na preservação de vidas. Sabemos que o sacrifício econômico é grave, empresas fechadas, muita gente desempregada, outros que não sabem se vão voltar para o trabalho e o emprego está preservado, mas tudo isso é possível ainda corrigir em tempo. O que não é possível corrigir é alguém que perdeu a vida, como nós aqui em São Bernardo já perdemos mais de 200 pessoas vítimas do coronavírus. Pois é, prefeito, agora o meu boa noite, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Sobre o momento em realmente que acontece essa flexibilização. Nós vimos agora há pouco o João Gabardo dando o aval para o Plano São Paulo, dizendo que ele não é arriscado. Por outro lado, a gente tem ouvido muitos especialistas temerosos com essa iniciativa. Hoje mesmo a OMS fez uma declaração de preocupação em relação ao que está acontecendo no Brasil. O senhor lutou contra a Covid, me lembro dos seus depoimentos emocionados nessa luta contra a Covid. O senhor não entende que existe, apesar de toda a pressão econômica, de tudo o que isso envolve, que talvez seja um pouco precipitado essa flexibilização agora, enquanto nós não atingimos o pico da doença? Celso, a sua pergunta é a mais oportuna possível. Na verdade, eu não estou confortável. E olha que eu fui a cidade que mais leitos de hospitais inaugurou nesses últimos 30 dias. O Instituto Votorantim classificou São Bernardo do Campo como a segunda cidade menos vulnerável no Brasil. E ainda assim eu não me sinto confortável, porque a velocidade do vírus e ter o risco de não ter hospital e principalmente leitos de UTI para colocar as vítimas é muito grave. E isso pode ocorrer com uma velocidade absurda. Para se ter uma ideia, sexta-feira nós tínhamos 71% dos leitos de UTI ocupado. Ontem à noite chegou a 81%. Hoje baixou para 77%. Agora, isso não é uma margem confortável em meio a uma pandemia.
nós estamos falando aí de 20, 30 leitos disponíveis, que para uma cidade do tamanho da nossa pode ser preenchido rapidamente. E não teria nada pior do que você não ter aonde pôr uma pessoa que precisa de um respirador. Então, eu insisto em dizer, a pauta econômica é importante, é necessária, mas ela não se sobrepõe à pauta da saúde, da vida. Porque o mesmo comerciante que hoje quer voltar e tem direito, eu não estou deslegitimando ele, não. Ele tem toda a prerrogativa, e eu tenho dito isso, até para estar bravo com o prefeito. Mas se faltar um leito para um familiar dele, seguramente ele vai estar revoltado com o prefeito. Porque tem muitas coisas na vida que a gente busca outras soluções. A perca de uma vida não tem segunda chance. Um negócio que está fechado hoje, o governo federal pode buscar mecanismos de liberação de linha de crédito, o próprio governo do estado. Agora, depois que você perdeu uma vida, não tem segunda chance. E ninguém se conforma. Então, é uma situação muito difícil, muito delicada, e que eu insisto, quem nós temos que seguir? A ciência. Se o comitê estadual dizer que nós temos condições, é porque eles estudaram. E, ao mesmo tempo, eles têm que ter a responsabilidade de liberar. Do mesmo jeito que eles têm uma responsabilidade enorme em tirar a capital da faixa laranja. Não é uma crítica, eu sou seguidor da ciência, até porque a minha formação é em Direito e Administração de Empresa. Eu não sou cientista nem médico. Agora, muito me estranha permitir que a capital, que hoje é o epicentro do mundo, é a cidade do mundo que mais morre gente, que mais infectados tem, sair do vermelho. Mas se eles estão dizendo que estão confiantes para isso, que nos dê a mesma confiança aqui, a mesma certeza para São Bernardo do Campo e para todo o Grande ABC, porque daí eu também estarei mais confortável mostrando os meus números de leito, meus números de UTI, a velocidade. Aqui, para você ter uma ideia, tudo nosso é melhor. Nós temos 18 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, a capital tem 10. Os nossos números de pessoas infectadas estão em 243 para 100 mil habitantes, a capital é 491. E o pior das estatísticas, que essa não tem volta, que é o de óbitos, nós temos 25 óbitos para cada 100 mil habitantes, vítimas do Covid. A capital tem 35. Então, nós estamos norteando que, pela ciência, os números de São Bernardo são melhor. Porém, nós fomos classificados dentro da região metropolitana, é a RAS ABC. Então, o Estado aceitou a nossa sugestão, dividiu a região metropolitana em 5 áreas, mais a capital, e a nossa RAS é ABC. Então, os números que o Estado vai analisar serão compilados das 7 cidades do ABC. Se o Centro de Controle à Pandemia identificar que nós temos condições técnicas, São Bernardo eu tenho certeza que tem, eu não sei as demais cidades. E nos autorizar a voltar, seja na faixa laranja ou até mesmo na amarela, eu também volto levando segurança à população. Agora, é sempre temerário, a situação com a vida vai continuar sendo a prioridade. Eu sei que é difícil, eu tenho amigos empresários, comerciantes, gente que fala comigo no WhatsApp, a situação é caótica, nós estamos indo para 90 dias daqui a pouco, com atividade comercial parada. Dono de restaurante, dono de hamburgueria, dono de loja de carro. Agora, nós temos que preservar vidas, porque ninguém vai se conformar quando perder. E eu queria aqui, eu tenho procurado evitar, mas eu passei pelo problema. Gente, isso é muito sério. Não tem nada pior do que perder a vida. E tão grave é você estar na iminência de perder a vida consciente. Como eu fiquei 7 dias numa UTI. A sensação é que eu estava respirando por um canudinho de refrigerante. Isso é horrível. Então, nós temos que continuar preservando. Eu estou seguindo a ciência, vou continuar seguindo. Agora, eu não tirei o olhar para a economia. Até porque, agora, para mim... Pois não, Celso? Desculpa interromper, prefeito, até porque também a gente fala muito em números, mas acima de tudo, esses números são pessoas, são vidas, e que cabe ao Estado, cabe ao governo estadual, federal, preservar. Queremos muito agradecer a sua presença no Plantão da Saúde hoje e a sua entrevista esclarecedora. Obrigada, prefeito. Celso, eu que agradeço. Michele, muito obrigado. E principalmente a você que acompanhou pelo Jornal da Gazeta. Uma boa noite a todos vocês. Se cuidem, usem máscara. Eu não estou com ela porque estou dentro do gabinete. Para sair na rua tem que pôr máscara.
Tá certo. O Jornal da Gazeta vem da sequência. Esse é o Plantão da Saúde, mas seja sempre bem-vindo, prefeito. Obrigado. Obrigada, prefeito. Um abraço. E olha, vamos a mais informações do repórter Marcelo Bazete, que está ao vivo no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Tem a atualização da situação dos leitos e também nos demais hospitais do tipo na cidade. Hoje o Ibirapuera celebra a alta de número 400 em um mês de atendimento. É isso? Boa noite, Marcelo. É isso, muito boa noite, Michele, Celso, aos nossos telespectadores que acompanham o Plantão da Saúde. Pois é, o Hospital de Campanha do Ibirapuera chegou a importante marca de 400 altas concedidas desde a sua inauguração há exatamente um mês. O hospital foi aberto no dia 1º de maio e hoje, no dia 1º de junho, o hospital chega à marca de 400 altas. E olha só que coincidência legal. O paciente que recebeu a alta de número 400 do Hospital de Campanha do Ibirapuera, o nome dele é Clóvis Preroni Júnior, tem um motivo muito especial para comemorar, porque ele não só recebeu alta, não só superou a Covid-19, como também recebeu alta, poderá voltar para casa, com o fato de ele ter completado 46 anos hoje. Então, quer dizer, ele superou a Covid e ganhou de presente de aniversário a alta, saiu, enfim, do Hospital de Campanha do Ibirapuera. Lembrando que o Hospital de Campanha do Ibirapuera, inaugurado no dia 1º de maio, tem capacidade para 268 leitos. Atualmente tem 200 pacientes ocupando esses leitos, ou seja, 74% da capacidade do hospital está preenchida. Desses 200 pacientes internados, 18 estão em leitos de estabilização e o Hospital de Campanha do Ibirapuera já atendeu 693 pacientes que costumam ser encaminhados para cá de cidades da Grande São Paulo, como Cotia, Imbu, Barueri, entre outros, e também da própria capital da cidade de São Paulo. Nós também temos os números atualizados de outros hospitais de campanha aqui da cidade de São Paulo. O Hospital de Campanha do Ibirapuera é operado pelo governo do estado, mas também há outros 2 hospitais de campanha, com exceção também do Hospital de Heliópolis, que também é operado pelo governo do estado, e também há outros 2 hospitais de campanha operados pela prefeitura, o Hospital do Pacaembu e o Hospital do Anhembi. O Hospital do Anhembi tem atualmente 420 pacientes internados. Desses 420, 10 estão em leitos de estabilização e as altas acumuladas do Hospital de Campanha do Anhembi é de 2.591. Já o Hospital do Pacaembu tem atualmente 132 pacientes internados, 4 deles em leitos de estabilização e soma 951 altas acumuladas. Celso, Michele, devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo. Obrigado, e o inverno começa no dia 21 de junho, meu aniversário, mas as temperaturas na capital paulista já caíram. Essa madrugada, a mínima foi de apenas 10 graus. E se para quem está seguro em casa já é difícil se esquentar, imagine para quem está nas ruas. E só aqui na capital são quase 25 mil pessoas nessa situação, Celso. E pensando nisso, o governo de São Paulo lançou hoje a campanha Inverno Solidário, que até o dia 22 de setembro vai arrecadar cobertores apenas novos por causa da pandemia para pessoas em vulnerabilidade social. E também anunciou a criação de 50 alojamentos nos municípios do estado com mais de 100 mil habitantes. O repórter José Paes conferiu de perto a dificuldade de quem teme a ameaça da Covid-19, mas também sofre pela falta do mínimo nas ruas da cidade. A cena, infelizmente, já faz parte da paisagem de São Paulo. O último censo feito em 2019 pela Secretaria de Assistência Social mostrou que a cidade tem quase 25 mil moradores em situação de rua. Desse total, 2.211 são idosos e estão no grupo mais vulnerável ao novo coronavírus. Apesar dos dados, a Prefeitura da capital diz que foram somente 22 mortes de indivíduos nessas condições desde o início da pandemia. Questionada sobre o número frente a um universo tão grande de pessoas, a administração municipal se limitou a afirmar que criou 8 novos equipamentos emergenciais para o atendimento dos moradores em situação de rua. Nós distribuímos já cerca de 20 mil kits contendo máscara, álcool gel em sachê, pasta de dente, escova de dente, sabão e sabonete. Nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, acompanham esses moradores de rua
em toda a cidade. A nossa reportagem conversou com vários moradores em situação de rua. Quase todos disseram que não receberam esses equipamentos de proteção mencionados pelo secretário municipal de saúde. Nós fomos até o bairro da Luz, no centro da cidade, para visitar o projeto social da Casa de Oração do Povo da Rua. O lugar fornece café da manhã de graça para quem não tem sequer o básico para sobreviver. Foi lá que a gente conheceu a história do Adriano. Ele vive há 6 anos na Praça da Sé e diz que a luta contra o frio tem sido tão dura quanto o combate à Covid-19. Eles não estão entregando coberta na rua. Pouca coberta eles entregam na rua. Se você achar isso aqui, ó, na rua jogado ali, é um milagre. Não é coberta, eles não dão coberta todo dia. São 5h40 da manhã aqui em São Paulo, o termômetro marca 10 graus. E para você aí que nos assiste ter uma ideia, esse é o cenário aqui no pátio do colégio, um dos endereços mais tradicionais da nossa capital paulista. Os moradores em situação de rua tentam de diferentes maneiras escapar do frio durante uma madrugada bastante gelada no nosso município. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo não cumpriu o prazo que se esgotou no dia 12 de abril para o credenciamento dos moradores em situação de rua nos hotéis da cidade. A ideia era proteger essas pessoas usando locais que estão sem função por causa da pandemia. O órgão disse que vai republicar o edital do projeto, mas afirmou ainda que não há data para a realização desse novo credenciamento. Eles fazem parte de uma lógica. A lógica é o descarte. O dia todo passam pessoas pedindo cesta básica, pessoas que estão nas suas casas, ou em casas de aluguel, ou em habitações coletivas. Então nós estamos vivendo um momento agudo de pauperização. O padre Júlio Lancelotti trabalha há décadas prestando apoio aos moradores em situação de rua e acredita que não há isolamento social sem estrutura. Nós precisamos de uma solidariedade estrutural. Por isso, a população de rua precisa de determinadas medidas macro. O Estado tem que, nesse momento, mudar as suas preocupações. A preocupação é com o shopping? A preocupação é com a rede de shoppings? Não, nós estamos preocupados com as pessoas. O bem-estar das pessoas precisa sempre ser a primeira preocupação de todos, principalmente agora. A gente encerra essa reportagem, inclusive, com um desabafo feito pelo Adriano. Um depoimento triste de quem já viveu muita coisa nas ruas. E uma reflexão para aqueles que acham que essa paisagem é completamente sem vida. A palavra felicidade para mim não é completa. Para mim tanto faz se morrer amanhã ou depois. Então para mim não tem assim uma lógica de dizer, para mim mesma coisa não está acontecendo nada pela situação que eu estou vivendo. E recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia o médico Dr. Marco Aurélio Safadi, que é diretor da pediatria e presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Com ele vamos falar sobre o plano gradual da retomada da economia no estado de São Paulo e o impacto para os hospitais. Boa noite, doutor. Muito obrigada pelo convite para vir aqui novamente ao Plantão da Saúde e estar conosco. Viu, boa noite, doutor? Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Doutor, o governo de São Paulo anunciou na semana passada um plano, de prorrogação da quarentena por mais 15 dias, válido a partir de hoje, dessa segunda-feira, mas com uma previsão de flexibilização desse isolamento. Como que isso pode afetar nos números da doença? Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente, vamos dizer, se paute nas evidências. Isso. Então, a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos estabeleceram pilares que são imprescindíveis para que a gente migre para essa nova fase de flexibilização. E eu tenho absoluta convicção que as autoridades sanitárias têm ciência dessas medidas, desses pilares e dessa necessidade. O primeiro deles, Michele, é que a gente tenha de maneira consistente uma observação na queda no número de casos e na queda do número de mortes. Então, quando eu digo consistente, é que você observe de forma clara que essas medidas de isolamento que foram implementadas, de alguma maneira, vamos dizer, atingiram o seu objetivo, que é diminuir a contagiosidade, a infectividade do vírus, e a gente começa a observar uma queda no número de casos. Mas é esse gráfico que a gente mostra todo dia aqui? Sim. À luz das evidências atuais, nós ainda não observamos isso. O gráfico só está subindo. Exato. Então, eu suponho que o governo tenha dados que estejam mostrando
que nas próximas semanas a gente deve começar a vivenciar essa situação. Tá. Então esse é o primeiro ponto, nós termos uma queda consistente no número de casos e no número de mortes. Segundo, existe um score que a gente chama de taxa de infectividade do vírus, que estima como o vírus está circulando na comunidade. Quando essa taxa de infectividade abaixa, a níveis abaixo de 1 principalmente, que é um score que a gente mede, isso pressupõe que naquelas próximas semanas há uma tendência real de estabilização. Então essas são condições muito importantes. Além disso, e a gente não pode se esquecer, você tem que ter uma infraestrutura de assistência médica hospitalar preparada para dar assistência à nossa população. Então são os números de percentual de taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva, etc. Você tem que ter, e isso me parece crucial também, e eu acho que nesse ponto nós não temos tido ainda uma oportunidade de visualizar isso com clareza, testes disponíveis para a população. Então nós temos que testar, e quando eu falo testar, não são esses testes sorológicos, são os testes que detectam a presença do vírus, são os testes virológicos, aqueles que são feitos em amostras do trato respiratório. Tá. Por que eu falo isso, Michele? Porque se você identifica o indivíduo que está agudamente doente, agudamente infectado, você tem condição de, vamos dizer, convencer esse indivíduo da importância de ele se isolar, mesmo que ele tenha condições de ficar em casa. Você consegue rastrear os contatos desse indivíduo, testar os contatos desse indivíduo e dessa forma fica muito mais eficiente as medidas de contenção do vírus na comunidade. Então esses são alguns dos pilares imprescindíveis para que a gente migre para essa fase. E tenho absoluta convicção, né, que o governo aqui de São Paulo tem ciência, né, dessas necessidades e não vai se aventurar caso a gente não tenha, de fato, vamos dizer, esses critérios bem estabelecidos. Então, doutor, essa é a questão. A OMS hoje mesmo divulgou uma certa preocupação com o que está acontecendo no Brasil, com os números crescentes de casos. Vendo aqui os pilares que o senhor tão bem, né, didaticamente nos ofertou, o primeiro, a queda do número de casos. A gente não tem visto isso, a gente tem visto realmente casos crescentes. A própria OMS diz que não dá para prever quando o Brasil vai atingir o pico. Então, nesse caso, a gente tem que se considerar. A taxa de infectividade, a gente tem visto que está em 1,1. Então, estaria dentro daquilo que a gente entende que, de repente, pode até facilitar uma flexibilização. E a estrutura hospitalar, a gente está com as UTIs perto de 80%, que é um número, de certa forma, preocupante. Diante de tudo isso, imaginando que teremos mais pessoas nas ruas, mais pessoas no transporte público, mais pessoas em lugares fechados, a gente não corre o risco de ver um número daqui 15 dias ainda maior daquilo que a gente estava prevendo? Exato. Eu acho que, vamos dizer, pelo que eu entendi, essa quarentena foi estendida, né, nessas 2 semanas. Eu acho que exatamente para que a gente reúna, vamos dizer, uma convicção de que esse é o caminho a ser seguido, né? Creio que esse tenha sido o motivador, Celso, dessa última medida de aguardar 15 dias. Suponho que seja isso para que a gente tenha, de fato, condição de observar que esse é o caminho a ser seguido e caso nesses próximos 15 dias não tenhamos, vamos dizer, clareza nessas medidas, eu acho que é importante que se reconheça essa necessidade de, eventualmente, aguardar um pouco mais. Tudo isso é feito, vamos dizer, de maneira muito dinâmica, né? E, por último, um dos últimos itens aí é não esquecer das testagens. Exato, que também a gente não tem visto essa testagem em massa, massa, isso é muito importante. Isso é muito não adianta você ter um teste que também não tem uma eficácia, que dá negativo, falso negativo, né, e tudo mais. Os testes, vamos dizer, hoje são basicamente disponíveis para os indivíduos hospitalizados. Então, a gente ter esses testes para, vamos dizer, a população que é manejada ambulatorialmente, ajudaria muito, né, no que diz respeito a reconhecer com clareza o que está acontecendo e permitir uma maior eficiência dessas medidas de contenção. Vou aproveitar e colocar a doutora Raquel Mohek também agora na conversa. Aliás, fique à vontade também, caso o senhor queira fazer perguntas, se é que a gente já pode acionar a médica Raquel Mohek. Podemos ou ainda não? Podemos? Então tá, então vamos, né? A nossa terceira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com a médica Raquel Mohek, que é infectologista da rede DO de saúde. E o nosso tema é a atualização das estratégias de prevenção, de combate
contra a Covid-19. Boa noite, doutora. Seja mais uma vez bem-vinda também ao Plantão da Saúde. E, doutora Raquel, você que foi uma das primeiras entrevistadas aqui no Plantão da Saúde no início da pandemia, com essa tendência de flexibilização, era assunto que estava aqui em pauta, em especial em São Paulo, epicentro da doença no Brasil. Quais são os principais temores, uma vez que não vimos ainda o tal achatamento de curva? Então, eu acho que o que é correto é o seguinte: as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam trabalhar. Eu acho que precisa ter um entendimento que é o aglomerado, ter a quantidade de pessoas ideais por transporte, ideais em elevadores, ideais nos serviços que são necessários ou essenciais, que estão voltando a trabalhar agora. Então, na minha opinião, eu acho que precisa ter o entendimento também do governo, que nem foi falado agora, de testar todo mundo para ter uma análise, mas a gente precisa também entender que as pessoas vão, se fizerem de forma correta, né? Eu acho que a flexibilização, bem preparado, bem seguido, né? Se não der certo, se retorna. Eu acho que isso a gente já tem uma experiência europeia, eles já estão um mês na nossa frente, né? Eu acho que a gente pode ir devagar, mas pode ir fazendo essa flexibilização. Doutora Raquel, boa noite. Eu queria saber como que está a sua rotina, né, na linha de frente aí do combate ao novo coronavírus. A senhora que é infectologista aí da Redditor. Olha, eu estou no meio do trabalho, eu estava trabalhando até agora, a gente começa às 7 horas da manhã e vai isso até à noite, né? Então, o que eu posso dizer é que nós temos muitos casos, né? Ainda não está diminuindo, aparentemente, mas com esse isolamento que teve agora, esses feriados, né? Há uma tendência de queda, né? Provavelmente na próxima semana, que é o que a gente espera. Né? Então, a diminuição disso. Eu acho que o que precisa é orientar a população ao uso correto das máscaras, manter o distanciamento, a quantidade por vagão de ônibus, de vagão de metrô. Eu acho que a gente precisa entender o que é o exato, o que é necessário. E que as pessoas se cuidem, né? Elas precisam. Porque o que está acontecendo, que eu estou pegando, pacientes que fazem... acho que estão fazendo o isolamento adequado, mas a hora que vai para casa, continua transmitindo para dentro de casa. Então, nós estamos continuando a ter os casos porque não se está fazendo adequadamente o entendimento do distanciamento social. Pois é, doutora, a propósito, comentava com o seu colega Marco Aurélio Safad sobre a OMS, que declarou hoje que muita preocupação com o que está acontecendo no Brasil, entende que é precipitado uma flexibilização agora, principalmente porque o Brasil é hoje o país com o maior número de casos e mortes em 24 horas e que é muito difícil prever quando vai ser o pico da doença no Brasil. O que você pensa a respeito dessa possibilidade da gente finalmente chegar ao pico e ver os números decrescendo? Então, o resto dos outros países, eles realmente flexibilizaram quando já estava em queda, estava na relação de 1 para 1 em relação ao número de casos. Então, isso realmente foi a conduta realizada na Europa. Eu espero, né, que quando começa-se a discutir flexibilização no Brasil, que o governo, né, que o Estado e município tenha os dados diferentes do que a gente consegue, que está apresentando aqui na hora que eu estou trabalhando. Então, eu acho que para eles começarem a fazer isso, eu espero que tenham a ciência da evolução ou a evolução de como está tendo a diminuição desses casos lá na frente. Perfeito. Tá certo, doutora. Doutora, esses testes rápidos que estão sendo ofertados aí em farmácias e clínicas do Brasil, a gente pode confiar nesses testes? A pessoa pode realmente ir numa farmácia fazer o teste e confiar naquele resultado que ela vai ver? Olha, foi validado pela Anvisa. Hoje temos 8 ideais, mas tem uma lista de 19 tipos de testes validados. 8 que eu falo que foram validados também pelo FDA, né, como exames, mesmo que seja teste rápido,
ele é válido. Por quê? Ele é um triador. Ele positivo, ele ajuda. Ele negativo, ele não vai dar a esperança. Então, o exame ideal é claro que é a busca do antígeno através do SWAB. Mas eu acho que a gente triar os assintomáticos, porque o SWAB é mais para quem está doente ou tem alguma sintomatologia. O teste, ele vem para ajudar os assintomáticos que correspondem a 80% de que estão na rua e estão transmitindo ainda ou estão levando esse vírus para dentro da casa. Então, eu acho ideal que a gente faça uma rotina de retestagens, né, em cada firma que tiver indicação de abertura, em cada lugar, para que a gente consiga trabalhar ou consiga ter uma ciência de quem realmente é positivo e de quem não é. Doutora Raquel, muito obrigado por achar um tempinho aí na agenda para conversar com a gente aqui no Plantão da Saúde. Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Dr. Marco Aurélio Safadi, ele é diretor do Departamento de Pediatria e presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Vamos continuar na nossa entrevista com ele. Doutor, existem indícios de que esse novo coronavírus ele é mais agressivo em homens do que em mulheres? Esse é um bom ponto, Michele. E, de fato, o que a gente observou na experiência reportada na Ásia, posteriormente na Europa, posteriormente na América do Norte entre nós, que há uma tendência maior de hospitalizações, há uma tendência de maior número de mortes no sexo masculino em relação ao sexo feminino. Vamos dizer, esse é um achado consistente que a gente tem visto. Isso poderia ser fruto de, vamos dizer, duas possibilidades. Uma, eventualmente os homens têm hábitos que os fazem de maior risco para esse vírus, ou porque tem uma maior incidência das morbidades que são determinantes dessas complicações, ou porque tem mais tabagismo, ou porque, enfim, tem maior obesidade, etc. Mas quando a gente olha alguns aspectos, parece haver também, provavelmente, um fator biológico. Alguma coisa, vamos dizer, que é relacionada ao homem que o faz também mais predisposto a essas complicações. Esses são estudos que estão em andamento, mas em resumo o que eu posso dizer é que a gente tem visto mais hospitalizações e mais mortes no sexo masculino que no sexo feminino. Doutor, aproveitando, pensando sempre na pessoa que está em casa nos assistindo, são informações sempre muito contraditórias, antes no nível federal em relação ao nível estadual. De repente, o próprio discurso do governo do estado, antes do final de semana passado, era de preocupação, possibilidade de lockdown. E de repente vem, anuncia flexibilização. Não, vamos anunciar uma flexibilização e com os casos subindo e com o índice de isolamento baixando. E aí, quem está em casa fica tudo muito confuso, né? Tipo, será que realmente exageraram? Será que não é tudo isso que a gente pensa? Tem muita gente que não tem nenhum parente que foi contaminado, nenhum amigo que foi contaminado, só que ele vê em fake news e que ele vê na televisão. Aí a pergunta que eu faço para o senhor, para essa pessoa que está em casa em dúvida, como proceder? Como se cuidar daqui para frente, Perfeito. Uma vez que a quarentena para ela vai terminar, ela vai ter que sair, pegar transporte público, trem, metrô e vai ter que trabalhar. Esse é um ponto importante. É inexorável que a gente tenha que retomar, vamos dizer, as nossas atividades de maneira gradativa, de maneira parcimoniosa e de maneira inteligente. Eu acho que esse é um ponto importante. E com a sua pergunta, Celso, você permite que a gente, vamos dizer, talvez traduza para quem está nos escutando a informação que é mais importante. Como que o indivíduo pode se proteger da melhor forma. Então, acho que a gente já aprendeu o suficiente com esse vírus em relação à transmissão deles. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a principal forma de transmissão desse vírus é através da transmissão pessoa a pessoa pelas gotículas respiratórias. Então, ao falar, ao tossir, ao espirrar, nós eliminamos o vírus. Esta é, de maneira inequívoca, a principal forma de transmissão. Por que eu estou insistindo com isso? Porque se você, vamos dizer, quando sair à rua, quando você for retomar as suas atividades, coloque a máscara. Isso não só o protege, porque diminui o risco do seu contágio, mas uma vez que você seja um eventual indivíduo que está sem sintomas, mas a despeito de estar sem sintomas, você foi infectado, a gente sabe que alguns passam por essa doença sem apresentar sintomas, felizmente, mas eles transmitem a infecção aos seus contatos, ou até mesmo
aqueles que vão ter sintomas, mas que ainda não tiveram tempo de apresentar os sintomas, também transmitem o vírus. Então, ao usar a máscara, esse indivíduo também diminui a chance de contágio dos seus que trabalham com ele, do indivíduo que está ao seu redor. Então, primeiro ponto, não esqueçam e não negligenciem em relação ao uso das máscaras. Evitem aglomerações, porque é nessas aglomerações que a gente tem o maior risco. Então, se você vai entrar num determinado ambiente, você percebe que aquele local é um local sem ventilação, é um local com muita gente, é um local que você não vai conseguir ter segurança em relação a essa aglomeração e esse contato, evite esse local. Os transportes públicos são claramente um ponto de grande chance de contágio. Há cidades que não têm transporte público, Celso. Há cidades que não têm isso, não necessitam. Claro que cada local tem um cenário que é peculiar a ele. Então, o indivíduo não pode, vamos dizer, prescindir do transporte público muitas vezes, mas é importante que as autoridades disponibilizem mecanismos que reduzam esse risco. Então, o que eu queria trazer como mensagem é essa, quer dizer, essa é a principal forma de transmissão. Claro, a higiene das mãos não pode ser esquecida, então quando você sai às ruas, enquanto você não tiver tido tempo de lavar as mãos, evite levar suas mãos ao rosto, porque essa é uma outra forma de contágio. Mas a principal é essa, são as gotículas respiratórias ao falar, ao tossir, ao espirrar. Portanto, usem a máscara e se mantenham, vamos dizer, dentro de uma distância segura das pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigada aqui pela entrevista, Dr. Marco Aurélio Safadi, que é diretor do Departamento de Pediatria e presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Sempre perfeito, né? Sempre um aprendizado. Ô, doutor, só um sim ou não rápido. A gente tem que usar máscara em casa também? Então, o uso das máscaras em casa se justifica, Michele, se algum dos indivíduos estiver doente. Então, vamos dizer que amanhã o seu marido, por exemplo, contrai a doença. Ele é um jovem, ele vai ter uma doença assintomática, vamos dizer. Então, vamos dizer que você diagnostique a doença, né, em algum membro da sua família. Então, você tenta colocar, vamos dizer, essa pessoa separado, desde que isso seja possível. Nem todos os lares isso é possível, mas se isso for exequível, você deixa ele num quarto, vamos dizer, e quando você estiver junto com ele no ambiente, vocês utilizem as máscaras. Não vai acontecer nada com ele. Não vai doutor, mais uma vez, muito obrigado. Viu, doutor? E seja sempre bem-vindo ao Plantão. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muita saúde para o senhor. Muito obrigado. Uma ótima semana. Olha, quase quadruplicou nas últimas 3 semanas o número de policiais civis e militares de São Paulo afastados por suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Os registros saltaram de 800 para 3.000 profissionais no período. E uma das explicações para essa explosão de casos é a testagem em massa dos efetivos, iniciada no último dia 15 pelo governo paulista na capital. Até então, conforme instrução dos órgãos de saúde, apenas os casos mais graves tinham essa verificação. São Paulo tem cerca de 110 mil policiais. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil recebeu 2 milhões de doses de hidroxicloroquina doadas pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelas redes sociais do ministro. No domingo, ele escreveu: Cooperação Brasil-Estados Unidos no combate ao Covid-19 continua avançando. Chegaram hoje ao Brasil 2 milhões de doses de hidroxicloroquina doadas pelos Estados Unidos. Colaboraremos com os Estados Unidos na pesquisa clínica da hidroxicloroquina e no desenvolvimento de uma vacina. O governo americano também anunciou que o país vai contribuir com 1.000 respiradores mecânicos para auxiliar no tratamento de brasileiros infectados por Covid-19. Em nota, o Itamaraty afirmou que a hidroxicloroquina será usada como profilático para ajudar a defender enfermeiros, médicos e profissionais da saúde do Brasil, e que também será utilizada no tratamento de brasileiros infectados. Em declaração conjunta dos governos brasileiro e americano, o Itamaraty afirma que haverá um esforço de pesquisa conjunto Brasil e Estados Unidos, que incluirá testes clínicos controlados randomizados. A Organização Mundial da Saúde não recomenda o medicamento para tratamento de coronavírus e suspendeu no dia 25 de maio o uso da hidroxicloroquina em pesquisas.
E ontem o Ministério Público Federal também decidiu recomendar ao Ministério da Saúde a suspensão do protocolo brasileiro, com a orientação para o uso da medicação para pacientes com sintomas leves. Giro de notícias no mundo do esporte. Vem com a gente. A partir de hoje, o Flávio Prado estará conosco aqui na bancada do Plantão da Saúde todas as segundas e sextas-feiras para um bate-papo sobre o impacto do novo coronavírus no mundo esportivo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Claro que já estava com um saudade. momento difícil, mas muito bom estar aqui de volta. Olha, na Europa, o futebol vai retomando as competições, já são 13 países com bola rolando e outros 7 com retorno programado. Entre os campeonatos europeus que foram retomados nesse final de semana, destaque para a Copa da Áustria, que teve o Red Bull Salzburg faturando o título do torneio ao golear o Austria Lustenau por 5-0. Teve campeão também na Sérvia, com o Estrela Vermelha goleando o Rad por 5-0 e garantindo assim o bicampeonato sérvio por antecipação. Na comemoração, não houve tanta preocupação assim com os protocolos de segurança sanitária, né? Esqueceram. Já na Hungria, os jogos voltaram inclusive com a presença de público nas arquibancadas. Os torcedores tiveram acesso em número limitado, deveriam, pelo menos em tese, usar máscaras e manter distância, né? Para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Mas nem sempre essas recomendações são seguidas, né? Aí vai ser meio difícil ainda para eles se acostumarem, né, Flávio, com esse novo normal. Verdade. No caso da conquista do Salzburg, Red Bull, ele disputou um jogo, era jogo único, ele foi campeão. No caso do Estrela Vermelha, era a sequência do campeonato. Bastava um jogo, ele acabou ganhando. E na Hungria, 10% só de público nos estádios. Pois é. E a Federação Internacional de Automobilismo e os organizadores do Mundial de Fórmula 1 ainda não divulgaram o calendário da temporada 2020. Mas os responsáveis pelas provas da Áustria e da Itália anunciaram as datas das corridas. A Red Bull Racing, proprietária do circuito austríaco de Spielberg, adiantou que serão realizadas 2 etapas no local, nos dias 5 e 12 de julho. Já o prefeito da cidade italiana de Monza, Danilo Alevi, garantiu que o tradicional Grande Prêmio italiano acontecerá no dia 6 de setembro. Nenhum dos eventos contará com a presença de público. Dá tempo, né? Porque está havendo retomada dos esportes, as cidades estão voltando relativamente à normalidade, está tudo dentro do normal. E na tarde deste domingo, o Atlético Mineiro divulgou que o meio-campista Juan Casares foi diagnosticado com Covid-19 após a 3ª bateria de exames para a detecção do novo coronavírus promovida pelo clube. Olha que coisa, né? Todos os jogadores e integrantes da comissão técnica passaram pelos testes e só o atleta equatoriano teve o resultado positivo. De acordo com o departamento médico, o jogador está assintomático, foi afastado de todas as atividades, colocado em isolamento e segue monitorado pelos médicos da equipe. E esse é o risco de você precipitar a volta do futebol. Sim, e o Cruzeiro, para não ficar para trás, anunciou algumas horas depois que o Vinícius Popó também está com coronavírus. Se o Atlético tem, o Cruzeiro também tem. E a empresa do ramo de apostas esportivas Major Sports decidiu encerrar o contrato de patrocínio iniciado em abril de 2019 com o Corinthians. Poxa. De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo clube nesta segunda-feira, a medida teria sido tomada de maneira amigável entre as partes. A decisão é uma das consequências econômicas em função da suspensão das competições ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Os clubes estão sentindo, né? Os efeitos da crise. Aí não tem jogo, não tem exposição, são cancelados. Inclusive não tem apostas. Pois é. Bom, vamos falar sobre a manifestação das torcidas organizadas realizada ontem aqui na Paulista. Procurados pela nossa produção, os clubes não se posicionaram sobre o assunto. As assessorias de imprensa do Palmeiras, do São Paulo e do Santos disseram que não estão previstas notas oficiais se posicionando sobre o tema. Já o Corinthians, que divulgou campanha contra o racismo nesta segunda-feira, afirmou que as ações promovidas pelos torcedores não têm envolvimento com o clube. Já era até esperado, porque esse movimento nasceu das redes sociais e o curioso, Flávio, é que rivais, quando tem futebol, dessa vez as torcidas se uniram, especialmente corintianas e palmeirenses, além também de participação de torcedores santistas e são paulinos. É sempre, a gente sabe que as brigas elas são montadas pela rede social e dessa vez ela foi montada também nessa união nesse sentido. Não dá para você criticar alguém que está
gritando por democracia. Óbvio que não. Mas é bom lembrar, e aí o Dória já fez alguma manifestação para evitar esse confronto, que essas pessoas de torcida uniformizadas, elas são muito bem preparadas para o embate. Existem grupos paramilitares dentro das torcidas uniformizadas. Quando eles vão para os confrontos entre eles mesmos, a coisa é pesada. Quantas pessoas já não morreram por causa disso? Então é bom que se tome muito cuidado realmente, porque se houver um confronto desses dois lados absolutamente antagônicos, a coisa pode ficar muito séria, muito pesada. Vidas podem ser perdidas nesses eventuais embates. Então, é muito importante que não se encontrem, porque realmente são grupos preparados para o embate, né? Você já tinha visto na história do futebol essa união de corintianos e palmeirenses em nome de um movimento político, Flávio? Não, nunca vi. Agora, ainda em cima disso, Celso, quando houve a dissolução da Iugoslávia, o Milosevic, que era na época o primeiro-ministro da Sérvia, ele começou a combater alguns países do lado. Ele queria, principalmente os albaneses no Kosovo e tal. E ele usava como escudo torcidas uniformizadas, do Estrela Vermelha. E depois ele foi considerado criminoso de guerra e tal. É preciso muito cuidado com esses movimentos. Claro, no primeiro momento por democracia, mas a gente não sabe onde isso pode terminar. Ainda mais que na Europa esse movimento nacionalista ele era mais forte, né? Bom, sexta-feira, Flávio Prado está de volta ao Plantão da Saúde de novo para fazer comentários aqui sobre o mundo esportivo, que aos pouquinhos vai retomando as suas atividades. Você acha que está muito longe do Brasil, de São Paulo, retomar o futebol? Acho que sim. Pelo menos julho, talvez em agosto. Beleza. Então a gente continua, porque é a pergunta que todo mundo me faz toda hora. Vamos embora, amanhã a gente volta com muito mais para você. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã, às 6 da tarde.